Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a minha deusa favorita e um outro que eu gosto muito, mas que aí tem probleminha. Seguinte, pessoal, eu vou fazer, ou pelo menos tentar fazer, um esquema um pouquinho diferente aqui para dar uma acelerada no O Mundo de Tormenta, falando especificamente sobre as divindades. Eu vou tentar acelerar o negócio falando só de divindades de Tormenta a partir de agora. Então todos os vídeos aqui, daqui para frente, vai ser das divindades de Tormenta e eu vou sempre falar de 2 divindades por vez. Exceto um vídeo que eu vou ter que falar de 3 divindades, porque eu falei do Aharadak no vídeo só dele, e então isso bagunçou um pouco aí o esquema. Mas não se preocupa, vou falar sobre todas as divindades tranquilamente. Como vocês podem ver no título do vídeo, também na thumbnail, hoje nós vamos falar sobre Valzinha, minha amada deusa da humanidade. Tão amada que eu até comprei a medalhinha dela do site da Jambô. O uso de chaveiro tá até desgastado de tanto que tá dentro do meu bolso. E também sobre Thor Ironfist, uma das novas divindades, um dos mortais que ascenderam a divindades em A Flecha de Fogo. Se você não sabia disso, me desculpa, você tomou um spoiler, apesar de que o próprio Tormenta 20 já é um spoiler. Este vídeo tem, além de algumas informações tiradas da minha cabeça, porque eu vou criar algumas coisas extras, vou deixar bem claro quando eu for falar sobre isso, também tem informações tiradas dos livros O Panteão de 20, tá bom? De O Panteão da Caixa O Mundo de Arton, e também da revista O Panteão, que foi uma revista extra da Dragão Brasil, que eu não tenho, mas que uma alma caridosa e maravilhosa postou o conteúdo na Wiki. Mas enfim, eu vou utilizar como material principal de pesquisa que eu fiz esses 3 materiais. Quando eu estiver criando alguma coisa, eu vou deixar bem claro, até porque eu não quero ficar misturando material oficial com material feito por fã, né? Mas enfim, vamos começar falando sobre a Valkyria, deusa da humanidade, da ambição e dos aventureiros. Ela é uma das poucas divindades que tem um portfólio bem grande de atuação. Valkyria foi uma divindade que por muito tempo ela esteve presa, esteve cativa, como punição pelos seus crimes durante a Revolta dos Três. Ela foi presa dentro de um labirinto dimensional, aonde a única chance dela escapar seria com um grupo de aventureiros libertando ela, fazendo assim com que surgisse a aventura, a libertação de Valkyria. O labirinto de Valkyria era constituído por 20 masmorras, cada uma delas projetada especificamente por cada uma das 20 divindades, incluindo a própria Valkyria, e que essa masmorra seria absurdamente difícil e que, com o final, a própria deusa seria liberta e poderia voltar a ser reconhecida no mundo todo. A maneira com a qual o pessoal poderia acessar esse labirinto seria através da estátua de Valkyria, localizada no centro exato do reino de Derion. O reino de Derion ele foi delimitado exatamente na área em que tinha ação os poderes dos devotos da deusa. Além desse limite, além dos devotos de Valkyria não terem poderes, a deusa também não era reconhecida como sendo uma deusa. E isso é bem importante a gente salientar aqui, porque vai ser importante daqui a pouco. Após a libertação de Valkyria, a deusa voltou a ter todo o seu esplendor e todo o seu poder. Ainda um pouco enfraquecida, porque afinal de contas não era toda a humanidade que a reconhecia como sendo a deusa deles, mas com o passar do tempo ela voltou a ter influência sobre todos os humanos do mundo de Arton. Por Valkyria não ter sido reconhecida como uma deusa no mundo inteiro, ela não recebeu outros nomes. Então, Valkyria é reconhecida como Valkyria no mundo inteiro. A área de atuação da Valkyria, ela envolve sempre a humanidade, ambição, aventureiros, evolução, conquistas, movimento. Ficar parado é um crime para um devoto de Valkyria.
O símbolo sagrado da deusa Valkyria é basicamente a estátua da deusa, né? É um símbolo estilizado, ou 6 faixas entrelaçadas. Eu imagino que seja mais ou menos que nem aqueles símbolos que aparecem na cultura nórdica, tá ligado? Aquelas linhas todas entrelaçadas, porque esse símbolo, no geral, nunca foi mostrado em nenhum material de Tormenta. Normalmente é o símbolo da estátua mesmo, que é mais clássico. As obrigações e restrições de Valkyria são bem curiosos. No período em que a deusa ela estava cativa e que o limite de influência dela era só no reino de Daeron, as obrigações e restrições dos devotos de Valkyria não era tão rígida. A ideia é de que, fora dos limites de Daeron, os devotos de Valkyria não têm poder, porque basicamente eles não estavam sob os olhos da deusa. Mas era incentivado de que todo devoto de Valkyria saísse de Daeron para tentar ainda evangelizar outros povos. Então nunca foi uma obrigação e restrição antigamente de que um devoto de Valkyria não poderia ficar no mesmo lugar por muito tempo. Mas agora Valkyria se tornou apenas a líder do panteão. E por ela ter se tornado a líder do panteão, ela também deu uma reformulada nas próprias obrigações e restrições dos seus devotos. Uma regra que já existia era de que um devoto de Valkyria não pode permanecer muito tempo na mesma cidade, por mais que 2d10 mais 10 dias. Então, no máximo, um devoto de Valkyria fica 1 mês no mesmo lugar. Mas ele não pode ficar mais do que 1d4 mais 2 meses no mesmo reino. Então ele tem que ser cigano, tem que estar andando a todo instante. E aí vem a obrigação e restrição mais polêmica na época que isso foi divulgado. Devotos de Valkyria não podem criar laços fixos. Eles não podem fixar moradia ou constituir um lar, constituir uma família. Eles não podem se casar. Isso é basicamente um voto de celibato. E não, colega, celibato não é castidade. Celibato é basicamente que você não pode se casar, o que é uma regra para boa parte dos padres. Basicamente, o que os criadores de Tormenta fizeram foi transformar a religião de Valkyria em um equivalente à religião cristã, em que tem padre que não pode casar. Isso criou N tretas, mas como eu disse, até no material oficial mais antigo já dizia que devotos de Valkyria têm o costume de não criar laços. O que os autores simplesmente fizeram foi deixar fixa essa regra. Todo mundo tem que seguir, não pode fixar moradia ou constituir uma família. Ou criar qualquer tipo de relacionamento estável. Então, namorado também não. Isso é uma liberdade autoimposta, o que é uma prisão. Se você não tem liberdade para amar uma pessoa, você não é livre. Entendeu qual que é a graça da parada? Isso também tem a ver com toda a questão de cavaleiro, capa-espada, que sonha em conquistar sua princesa inalcançável, minha dama, minha musa, esse tipo de coisa. Basicamente, Valkyria ganhou tanto poder ao ponto de se tornar a nova líder do panteão por conta principalmente da Guerra Artoniana. A Guerra Artoniana deu muito poder para a Valkyria, por mais que estivesse claro desde sempre, e eu tô citando de novo material oficial, Valkyria sempre detestou qualquer tipo de discriminação, preconceito, escravidão ou qualquer tipo de coisa que prenda alguém no mesmo lugar. Tanto é que no próprio Tormenta 20, Valkyria aceita qualquer raça ou classe como sendo devoto dela. Ela abraça todo mundo. Todos que têm ambição e espírito de aventuras são candidatos a serem devotos de Valkyria. Então peraí, como que os puristas conseguiram poder se devotando a Valkyria e a Kim? E eles não estando respeitando os desígnios da deusa? Exatamente. Basicamente, o povo de Yuden, que hoje é da nação purista, eles se apropriaram de uma ideia, mas eles não seguiram ela. Logo, eles não eram devotados a Valkyria. Tá, e como que Valkyria conseguiu ganhar poder com o avanço do exército purista? Porque é a raça que ela criou. A raça que ela criou avançou. Eles se desenvolveram, eles ficaram fortes, eles ganharam guerras. Isso fez com que Valkyria ganhasse poder. Não o fato deles se devotarem a ela. Conseguiram entender a manha? O que proclamou Valkyria como sendo a deusa da humanidade e a líder do panteão foi o fato, na verdade,
de Arsenal ter ascendido como divindade. Esse foi o ato final, foi derradeiro. Você é líder. E agora você me pergunta, mas como? Arsenal nem do mundo de Arton é? Ele não é do mundo de Arton, mas ele é humano. Ele é um humano vindo de outro lugar, mas ele ainda é humano. E, como a própria Valkyria disse pra Calmir quando ela estava sendo condenada à prisão, o sonho dela, o objetivo dela era de que os humanos superassem os deuses, de que a criação dela superassem os deuses. E de fato, Arsenal superou Kim. Eu ainda espero ver como que o Arsenal conseguiu derrotar Kim e o que aconteceu no fim das contas com o antigo deus da guerra, mas isso a gente só vai conseguir saber mesmo mais pra frente, né? Eu ainda tenho algumas outras teorias com relação a toda essa questão do exército purista, coisa e tal, mas isso fica para um outro vídeo um dia. E só para deixar aqui muito claro, eu sou completamente, totalmente contra a questão e toda a ideia purista. É errado, eles são vilões. Eu até tava pensando em falar aqui no vídeo deixar um pouco mais complexo, falando por que eles conseguiram poder, falando que eles eram devotados à Valkyria e não são tal. Mas no fim das contas eu acho que isso só ia conseguir endossar alguma ideia de regra pra devotos e pra personagem purista, mas purista não é personagem. Eles são PDM, eles são vilões. Então eu decidi queimar isso da minha pauta. Com o retorno de Valkyria às graças do povo, ela voltou a tentar fazer algumas alianças de volta, né, entre os deuses. Se aproximando então novamente de Wina, Linwu, né, já que Linwu ele abraçou uma parte de seus filhos, né, o povo taboraniano, Tiatis, Nimbi e, por incrível que pareça, Calmir. Valkyria não culpa Calmir pelo fato dele ter condenado ela à prisão. Ela sabe que ela cometeu um erro. A própria Valkyria admite, eu errei. Então ela não guarda mágoa de Calmir. E ela também é amiga de Arsenal. Ela sempre foi amiga de Arsenal, desde a época em que ela estava presa. Enquanto ela estava presa no labirinto de Valkyria, ela tinha uma forma de avatar em que ela conseguia andar pra lá e pra cá em Derion. Era uma forma enfraquecida, que não conseguia fazer muita coisa, só existia basicamente, mas ela tava ali. E Arsenal sempre trombou com ela, conversou com ela. Isso você consegue ver no conto introdutório aqui do Conto Arsenal. Então eles sempre foram amigos e agora que Arsenal se tornou uma divindade, essa amizade continua. Entre as inimizades de Valkyria, nós temos todas as divindades que carregam algum tipo de preconceito ou que tenham algum sistema de escravidão. Aí a gente pode incluir aqui Megalok, Tenebra, Glórien. Glórien ela sempre foi xenófoba com qualquer não-elfo. E Thor Ironfist. Ela também considerava como inimizade Tauron e Ragnar, que também eram deuses que praticavam escravidão e também praticavam preconceito. Então a Valkyria não ia com a cara deles. Mas eles morreram, então paciência. Seu sumo sacerdote é o Rand Calamar, que ele era um pajem quando ele assumiu o cargo de sumo sacerdote do seu mentor, que acabou falecendo muito mais cedo do que devia. O sumo sacerdote de Valkyria é um cargo passado de sumo sacerdote para discípulo, então ele é um cargo passado. Essa tradição deve ter começado lá com o Horamar Pruz, o primeiro sumo sacerdote de Valkyria, que era uma criança que nasceu na caravana dos exilados de Lemnor, que chegaram até Derion e fundaram, né, ou melhor, que chegaram até a estátua de Valkyria e que ali fundaram a cidade de Valkyria e o reino de Derion. Então começou com o Horamar e foi passando de geração em geração. Eu já disse que eu não vou muito com a cara do Calamar, desculpa, Caçaro, eu não gosto do teu personagem, fazer o quê? Eu acho ele muito sem graça e muito pouco atuante no cenário, sabe? Ele nunca fez nada assim de muito expressivo, a não ser ter orientado os personagens, né, que fossem lá para a libertação de Valkyria. Tecnicamente, o Calamar é o único personagem que participou da libertação de Valkyria, sim, 100%, ele esteve lá. E por fim, o reino de Valkyria chama-se Odisseia, e é um mundo muito parecido com a própria Arton, mas com
muitos mais perigos. É basicamente um jogo de RPG dentro do jogo de RPG. Dá pra considerar a Odisseia tipo Grid Island de Hunter x Hunter. Quem curte Hunter x Hunter vai lembrar agora e vai achar muito massa. Já que eu citei o Thor, vamos falar do Thor aqui, né? Thor, o deus dos goblinoides. Ele era um escolhido, ele era tipo um messias do Ragnar, o deus da morte dos goblinoides, e no momento decisivo lá, quando caiu a flecha de fogo, foi o próprio Thor morreu, tornando-se assim uma divindade, e Ragnar, a divindade, morreu também. Então o evento que fez Ragnar morrer, fez Thor ascender. Thor é conhecido entre os próprios goblinoides como Airak. Airak, ele é como se fosse um título, como grande imperador ou grande general. Só ele recebe esse título de Airak. Ele tinha esse título quando ele estava vivo e depois ele carregou esse título junto com ele. Então só existe um Airak e só vai existir um Airak. A área de atuação do Thor, ela vem a ser os goblinoides, guerra, Lamnor, os Drishdak, conquistas, o Akzat e o mundo como deve ser. Esse é basicamente o grande objetivo de Thor, sempre foi, e esse desejo está sendo carregado por alguns dos discípulos de Thor. Assim como a Valkyria, Thor aceita qualquer humanoide como sendo o devoto dele, mas tem um porém, que eu já vou chegar lá. O símbolo de Thor, ele é um punho fechado, lembrando bastante o cumprimento do Black Power. As obrigações e restrições de Thor são as seguintes. Qualquer humanoide, inclusive humanoides monstruosos, tipo ogros e orcs, podem ser devotos de Thor, sendo que esse personagem deve reconhecer a cultura do Ishidaki como sendo a cultura dele, rejeitando a sua própria cultura. Então, abandonando a outra cultura e aceitando apenas a cultura goblinoide, a cultura do Ishidaki. Um devoto de Thor, ele tem que tentar sempre fazer alianças com os goblinoides, evitando ao máximo um conflito contra eles, mas não impossibilita, tá? Então, se for em último caso, você pode se defender. E não está mais nas obrigações e restrições de devotos de Thor, o que é bem interessante, né? Que é a ideia de destruir os elfos. Isso está entre as crenças dos devotos, então não é uma obrigação. Lembrando que a ideia de destruir os elfos vem também em parte do fato de assimilar eles para a cultura do Ishidaki, como aconteceu com a Trânia. Então meio que destruir toda a ideia dos elfos também faz parte da ideia de ser um devoto de Thor. Não necessariamente exterminar o elfo, mas exterminar a cultura deles, que era o que era danoso, para dizer bem a verdade. Os aliados divinos de Thor não tem isso em nenhum livro, tá? Então isso aqui é coisa tirada da minha cabeça, tá? Mas eu imagino que uma aliança que seria forte seria entre Thor e Arsenal. Afinal de contas, os dois têm um aspecto bem forte de guerra. Megalok, por ter sido meio que o deus criador de todas as criaturas monstruosas, né? Então, e da selvageria, da brutalidade, eles têm isso em comum, por mais que o Thor seja um grande estrategista. Eu imagino que Tenebra tentaria ainda lançar as suas teias de informação, por assim dizer, para cima do Thor, mas eu não tenho muita certeza quanto a isso. E uma outra divindade que eu acho que ia ser mais certeza de ser uma aliada de Thor seria Tiatis, já que Tiatis salvou o rabo de toda a raça goblinoide. Entre os inimigos de Thor, eu acredito que a Lyanna seria uma delas, por conta da destruição de natureza que os goblinoides costumam causar. Mará, porque ela é uma deusa de paz. E Valkyria, pela questão de segregação dos elfos. Por mais que eles aceitem os elfos, ainda tem essa questão assim, meio que de escravidão. A própria cultura goblinoide, ela aceita a escravidão, isso é uma limitação de liberdade, Valkyria não gosta. O sumo sacerdote de Thor é Corben An-Inkatz, que é o protagonista do livro A Flecha de Fogo. Ele é o sumo sacerdote da divindade. Assim, tem gente que se confundiu achando que é a Marix, achando... Cara, tá escrito no final do livro com todas as letras: eu sou o sumo sacerdote de Thor. E o livro é escrito em primeira pessoa, do ponto de vista do Corben. Então, é o Corben.
Eu acredito que, para você imaginar assim, mais ou menos como que é o Corbin, dá pra pensar naquele personagem que é meio que o fanático no filme A Fúria de Titãs. Eu vou tentar colocar a imagem dele aqui do ladinho. O Corbin tá mais ou menos desse jeito, só que mais tostado. Literalmente, por fogo. E o plano divino de Thor é The Thok, que era o plano antigo de Ragnar, mas eu acredito que ele tá bem diferente agora. Com a ideia da construção constante, do movimento, que seria uma coisa que Valkyrie admiraria se não fosse o fato dele criar escravos, né? Provavelmente The Thok deve ter virado um planeta assim que ele tá em constante mudança, em constante movimento, com construção de Goblin aqui e ali, e abre um túnel pra cá, e depois demole esse túnel, cria um outro túnel, e aí cria um túnel para... Se você não entendeu muito bem isso, leia Flecha de Fogo. Inclusive, eu tô me planejando pra ler de volta ele todo. Sim, me planejando. São 730 páginas. E é isso por hoje, eu tô falando pra caramba. Esse vídeo vai dar muito trabalho de editar. Mas vai ficar legal, porque eu estou falando de duas divindades que eu acho muito legais. Eu só não curto muito a ideia do Thor de fazer escravos, mas enfim, tá no cenário e é condizente com a ideia do personagem. Enfim... Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos num próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e até um próximo vídeo. Tchau, tchau! Game over.